A gente tem dentro da gente alguns sabotadores. Todo mundo tem. Todo adulto tem os seus sabotadores. Alguns mais, outros menos, tá? Mas, por exemplo, o perfeccionismo. Eu sou perfeccionista e tal. Gente, isso na verdade é um sabotador. Não, mas ser perfeccionista me empurra para frente, porque eu faço as coisas com uma super qualidade e tudo mais. Para mim tem que estar tudo bem feito, bem bonitinho, bem certinho. Show de bola, só que isso pode te brecar. Por quê? Em processos em que o bem feito, o perfeito, ele demora muito para acontecer ou ele nunca acontece, como no balé não tem como dançar com perfeição. Olha que loucura. Não tem como. Imagina, Mari, as grandes bailarinas, elas são perfeitas. Pergunta para ela se ela acha que ela é perfeita. Ela vai falar para você: não foi tão perfeito assim. Eu sei onde eu errei. Eu sei onde eu podia ter feito melhor. Então, todos nós olhamos para a perfeição como algo que a gente deseja, que a gente quer alcançar. Só que, na maior parte das atividades, é impossível ser perfeito. Sempre tem alguma coisa para melhorar. E o balé é assim. Então, o perfeccionismo, por exemplo, ele é uma coisa que pode atrapalhar a gente no processo do balé. Por quê? Eu só vou ter coragem de apresentar uma coreografia, de dançar para alguém na hora que aquilo tiver perfeito. Só isso já te breca no processo. Só isso já faz com que você queira ficar anos fazendo aula para se sentir preparada para chegar naquilo. Só que o que vai te fazer se sentir preparada é você se expor um pouquinho. Imagina lá, a pessoa que quer começar a aprender a nadar. Quero começar a aprender a nadar, a criança, né, que a gente acaba colocando lá na escolinha para aprender a nadar. Imagina se ela ficar treinando nadar fora da piscina. Fica lá dando as braçadas, puxando a respiração. E chega uma hora que, cara, os movimentos estão perfeitos fora da piscina, fora da água. O que vai acontecer com essa pessoa na hora que ela entrar na água? Vai ser exatamente como era fora da água? Provavelmente não, ela vai ter que reaprender dentro da água. E esse é o problema do perfeccionismo, né? Quando a nossa mente fica gritando pra gente que a gente tem que ser perfeita para dar o próximo passo, a gente vai ficar lá treinando, e muitas vezes na hora que a gente vai dar o próximo passo, a gente vai ter que reaprender aquilo. Então, existem várias coisas que acontecem na nossa cabeça que fazem com que a gente dê uma brecada na nossa dança, uma brecada em começar balé. Só o fato da gente pensar, eu acho que talvez eu não consiga. Isso se chama crítico. É o nosso sabotador crítico gritando pra gente que a gente pode ou não pode fazer. E aí a gente pega um chicotinho e fica, tá vendo? Eu falei que eu não conseguia, eu falei que balé não era para mim, eu falei. E a gente só vai aumentando o poder que esse crítico cria na nossa cabeça. E cada vez mais a gente vai tentando fazer menos coisas. Não vou começar uma atividade nova agora com meus 50, 60 anos. Porque talvez eu não consiga. É o meu crítico gritando. A criança não tem esse crítico ainda. Ela vai lá e ela tenta, e ela vive. E a gente começa a ficar adulto e a gente para de viver. A gente para de se arriscar. Por quê? Porque a nossa mente está tentando nos proteger da frustração, da decepção, do trauma e de tudo mais. Só que, na verdade, essa proteção, ela é mais um sabotador do que uma proteção. Por quê? Qual é o risco de você tentar fazer balé e não conseguir? O que pode acontecer com isso? Destruir o sonho de ser bailarina? Vai continuar sonhando até quando? Se não for para fazer alguma coisa. Percebe? Então a gente fica com aquele pensamento todo protetor, protegendo um nada, porque ainda não aconteceu nada. A gente tem que começar a entrar na água. A gente tem que começar a dar um mergulhinho na piscina para testar o que é respirar lá dentro. Só que para isso a gente vai ter que vencer esses sabotadores. Por outro lado, a nossa mente ela é tão poderosa, que a gente pode usar ela a nosso favor. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar sobre alguma pesquisa que usaram placebo. Você sabe o que é placebo? Placebo é como se fosse um remedinho feito de farinha, tá? Grosso modo. É um remedinho que não tem nenhum efeito. Ele não vai fazer nenhum efeito. E aí eles pegam lá um grupo de pessoas, pegou um grupo de pessoas que tem enxaqueca. Metade do grupo toma um medicamento X que realmente vai funcionar, que realmente foi feito para funcionar,
e a outra metade toma um remedinho de farinha, que é o que a gente chama de placebo. E aí, no final da história, muitas vezes, os dois grupos têm resultado. Os dois grupos diminuem a enxaqueca. Por quê? Porque o grupo que tomou placebo não sabe que tomou placebo. A nossa mente não sabe que aquele remedinho é de farinha. E aí, ela cria um mecanismo, acreditando que ela está tomando um medicamento que vai resolver o problema dela, e ela cria um mecanismo para resolver o problema dela. Olha o poder que a nossa mente tem. E se a gente aprender a usar esse poder para fazer balé? Como assim, Mari? Vamos lá. Pensa que na sua cabeça existem duas plantinhas, sim? Uma plantinha que é a plantinha dos sabotadores, que é aquela plantinha que, cara, você jogou um pouquinho de água ali, ela vai brotar que nem não sei o quê. Vai dominar toda a sua mente, não vai sobrar espaço para outra plantinha. A outra plantinha é a plantinha do poder da mente. Que, cara, se eu acreditar, o negócio acontece. Quando a gente entende que a gente tem, todo mundo tem essas duas plantinhas dentro da cabeça, e a gente começa a fazer balé, o nosso dever, a nossa função é alimentar a plantinha certa. Se eu ficar alimentando, que, ai não, eu vou começar a fazer balé, mas tem que ser perfeito. Eu só vou aprender um novo passo se aquele passo anterior estiver perfeito. Eu só vou aceitar participar de uma apresentação se eu realmente estiver fazendo perfeita a minha coreografia. Eu só vou me arriscar a ir para uma aula presencial se eu realmente estiver fazendo perfeita a base do balé. Eu começo a alimentar a plantinha aqui, que é sabotadora, que é o perfeccionismo. Aí, além de eu alimentar essa plantinha, eu alimento outras que estão em volta delas ali. Que é o que? É o crítico, que toda vez que eu olho a minha aula, que eu olho o movimento que eu faço, eu vou lá e começo a me criticar. Começo a falar, nossa, mas tá torto, hein? Nossa, mas tá horrível isso. E aí a gente começa a alimentar a plantinha errada. E a gente vai ficar cada vez mais frustrada, cada vez mais chateada, cada vez achando que a gente é o cocô do mosquito do cavalo do bandido, porque a gente está alimentando a plantinha errada. Mas e se eu alimentar a plantinha certa? E se eu alimentar a plantinha do poder da minha mente? Cara, se a minha mente acredita num medicamento de farinha, porque ela não sabe que aquilo é medicamento de farinha, como é que eu faço para alimentar essa plantinha que acredita no meu potencial, que acredita que eu posso conseguir, que acredita que eu posso superar meus limites, que eu posso fazer balé apesar da minha idade, que eu posso fazer balé apesar do meu biotipo, que eu posso. O que vai acontecer? Você vai começar a poder. Porque conforme você acredita, você se dedica mais. Conforme eu me dedico mais, eu tenho mais resultado. Eu vou vendo as coisas melhorarem. Conforme eu vejo as coisas melhorarem, eu fico mais feliz. E aí eu acredito mais. E aí eu tento mais. E aí eu tenho mais resultado. Percebe que é um ciclo? É um ciclo. Só que esse ciclo tem um start para começar. E o start para começar é a gente empoderar a nossa mente.